Boa noite, eu sou o Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos. Hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro Motiva Diálogos. O primeiro Motiva Diálogos tem como convidadas a Pamela Leles, as psicólogas Pamela Leles, Adriana Pereira e a Lorena Dalbello. No último domingo, nós comemoramos 55 anos de psicologia no Brasil. Então hoje nós vamos falar sobre o futuro da psicologia no Brasil. Meninas? Boa noite, eu sou a Lorena Dalbello. Boa noite, eu sou a Adriana Pereira. Boa noite, eu sou a Pamela Leles. E a gente agora está aqui com algumas pessoas assistindo. A gente sempre pede que se inscrevam em nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook, que é a Motiva Consultoria para Psicólogos. Curtam essa live e compartilhem para que mais pessoas possam mandar suas perguntas e participarem aqui. E para começar, eu gostaria de saber como é que vocês veem hoje a psicologia no Brasil. Qual o lugar que ela ocupa, qual o espaço que a gente tem, o que está funcionando ou talvez o que possa melhorar. Eu começo? Pamela, vai! Vai, Pamela. Tá. O lugar da psicologia hoje eu vejo que está bem melhor do que há 20 anos atrás, né? A gente está tendo bastante visibilidade, está tendo muito mais acesso, mas ainda falta bastante, né? Falta no serviço público, falta na escola, falta mais acesso para a população da área de saúde pública mesmo, né? Porque assim, acabam colocando a gente num lugar de elite e dificultando o acesso. As pessoas acham, a gente estava comentando antes, que acham que fazer terapia, procurar o psicólogo é um serviço caro e só quem pode fazer são pessoas que têm um poder aquisitivo mais elevado e não é isso. Não é assim que funciona, né? Não é assim que deveria funcionar. Não é assim que deveria funcionar. É sim um serviço pago, né? Existem serviços particulares, mas pela deficiência da saúde pública, pela deficiência do acesso mesmo que permitem as outras pessoas chegarem, a gente não consegue chegar em todos os lugares, né? Não existe o psicólogo na escola, a gente tá aqui, a gente não tem psicólogo em todos os hospitais, né? Então, por favor, vai concluindo. Sim, mas é verdade. E assim, e outra coisa também, eu acho que as pessoas têm uma ideia da psicologia, de ter atendimento psicológico só quem tem problema de saúde mental. Sim. E não é verdade. Não é só essas pessoas que precisam de ajuda. Acho que todos precisam de ajuda até para questões básicas, questões do dia a dia. E como a gente estava falando também um pouquinho antes, até para fortalecer, né? Para se fortalecer emocionalmente, até para tomar decisões, questões que às vezes para alguns não é nada, mas para aquela pessoa é um embate, é algo que o trava, é algo que não deixa ele produzir, é algo que não deixa ele ter uma vida melhor. Eu uma vez em um texto eu escrevi que o intuito da terapia muitas vezes é para desatar os nós que a gente vai criando ao longo da vida. Sim. Então, É pra buscar. vai, Lorena. É pra gente buscar o autoconhecimento, é muito importante também, né? Não só pra momentos de problema, de questões e pra gente se fortalecer, como elas falaram. É importante que a gente também trabalhe isso pra poder prevenir essas possíveis questões que venham a acontecer, que possivelmente elas irão aparecer, né? Pra todo mundo. No domingo eu recebi os parabéns de uma paciente minha que ela agradeceu dizendo assim: obrigado por fazer com que nós possamos enxergar o melhor da gente. E eu acho que também é por aí, né? Às vezes a gente fica ali sem saber quem somos nós de verdade. Eu ouso dizer enxergar o melhor e o pior também. Né? Então é o conhecimento geral. E saber lidar com o seu pior também. Sim. E o que você vai fazer com isso, né? Verdade. E de alguma forma há uma demanda crescente, tanto em homens quanto em mulheres, devido à forma de se relacionar, né? Seja relacionamento amoroso, relacionamento profissional, as pessoas estão confusas, um pouco perdidas, qualquer não. A gente vive em muita pressão e qualquer pressão a mais do que a gente acha que é o adequado já sufoca.
E as pessoas não sabem para onde ir, a quem recorrer. E quando fala de psicólogo, acha que não é para isso, não é para tanto. Peraí. É uma resistência. Eu acho que a gente ainda está nessa luta, né, dessa quebra de paradigmas, um dia após o outro. Eu acho que isso que a gente vem fazendo, a união da nossa classe, o fortalecimento dessas parcerias, só vem para agregar esses ganhos que a gente vai tendo em relação à nossa profissão. Dá uma pausa para dar boa noite pro pessoal. Neinha. Oi, mãe. Neinha, boa noite. Tereza Cristina Souza, olha, gente, hoje nós somos 5, então tem gente de cada um de nós. Vocês vão dizendo aí. Ó, Tereza Cristina Souza, Angélica Annelise, boa noite. Márcia Dalbello. Minha mãe. Essa não dá pra errar muito, né? Luciana Brasil. Vou acompanhar com você. Ângela Machado Canto. Rosângela Bellarmino. Minha tia. Beijo, Juliana tia. Costa e Eduarda Carvalho. Gente, boa noite. Obrigado por estar com a gente. E eu já peço aí para vocês compartilharem nas suas redes, no Facebook, para que mais pessoas possam assistir e poder debater com a gente. E mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas, agreguem conhecimento, façam seus comentários. Eu vou começar logo para esquentar. Como é que vocês veem a relação da psicologia com o coaching, né? O coaching está crescendo aí, tem uma galera fazendo coaching. Vai esquentar, para dar quebrar o gelo, vamos lá. Como é que vocês veem do meu ponto de vista, assim, um excelente marketing do coaching, que tem ganhado sim muitos clientes, que tem feito valer o seu trabalho. Como é que vocês estão vendo essa relação entre essa área e a psicologia? Eu acho que eles fazem o que eles propõem. Sim. Eles vendem um serviço que eles conseguem fazer até. Mas o problema que eu acho que é na parte da divulgação, que as pessoas meio que também interpretam o coach como um certo psicólogo. E a nossa briga é psicologia com psicólogo, né? Qual é o limite, né? Entre uma coisa e outra. Qual é o limite que onde ele está ali se de repente ele passa isso verdadeiramente como que ele está fazendo um trabalho de coach. Se ele está fazendo um trabalho, ele está vendendo um serviço de coach e está fazendo um trabalho de coach, cada um com seus problemas. Então, assim, cada um no seu lugar, cada um na sua caixa, cada um no seu trabalho. Mas quando começa a misturar e a vender um outro tipo de serviço que não cabe, e também eu acho que hoje também tem muitas pessoas, muitos clientes de coach, imaginam que psicologia é aquilo, né? É verdade. Vocês estão recortando o coach, né, como um símbolo de um conjunto de formas de trabalho, de técnicas muito mais abrangentes do que apenas aquilo. Isso. Porque na verdade o trabalho do coaching eu acho que ele é mais direcionado, né? Você tem um objetivo, você quer chegar lá, então você... Atingir suas metas. Sim, é mais um trabalho voltado para isso. Eu acho que fica um pouco deficiente em relação à psicologia, assim, de buscar a infância da pessoa, de buscar como que foi a vida daquela pessoa, de saber a história da pessoa de vida, e não necessariamente um recorte da vida que aquele momento, quer atingir aquele objetivo ali específico. Eu acho que psicologia e coaching são coisas completamente diferentes. Então, eu fui buscar algumas informações em relação a isso, achei muita polêmica, e uma definição assim, que mais me agradou foi da psicóloga e coach Patrícia Picasso. Ela fez um breve relato do que é um e é o outro, e foi assim, o que mais se aproximou de algo que eu pudesse ler e falar assim, acho que é por aí. Ela fala da psicologia como tratar e reestruturar, seu foco é terapêutico, tratar transtornos comportamentais e emoções que estão de alguma forma desequilibrando a vida do paciente, fortalecê-lo para que possa se sentir estruturado e seguro para assumir-se com suas qualidades e deficiências e, a partir dessa consciência, viver com autoconfiança, respeitando sua identidade. Por esse motivo, trabalha-se inicialmente com fatos ocorridos no passado e no presente. E o coaching,
o objetivo principal é a obtenção de conquistas, de metas e de realizações. Durante o processo, há reforço de habilidades, competências e autoestima, além de aumento de performance e desenvolvimento, seja profissionalmente ou em qualquer outra área, como relacionamentos, familiar ou pessoal. Tem foco, portanto, no presente e no futuro e não tem objetivo terapêutico, ou seja, de tratamento, por ser mais focado e não trabalhar as adjacências terapêuticas. O processo do coaching costuma ser mais rápido, muitas vezes com tempo já pré-estabelecido entre cliente e coaching. Posso falar uma coisa que eu percebi principal? Sim. Na terapia, o foco do psicólogo é respeito ao indivíduo. No coaching, vamos lá, vamos bater meta. Assim, vamos produzir, vamos E fazer. tem um componente estimulante ou motivador, dependendo aí do ponto de vista, né? Tem essa função também, né? Sim. O que nem sempre a gente, enquanto psicólogo, necessariamente tem que fazer, né? Não cabe a gente ficar ali motivando. O que a gente questiona é o que levou aquela pessoa a estar aonde ela se colocou, né? E isso é bem diferente. A gente lida com o indivíduo, a gente não lida com o profissional. A gente não quer bater meta, né? Nosso foco é assim, vamos bater meta. Até o final do mês você tem que fazer 10 vendas aí. Não é assim. Não. 10 pessoas têm que fazer as pazes. Até o final do mês faz 10 as pazes. 10 amiguinhos. 10 perdão. Não é. Adriana, quem é Francisco Soares? É meu marido. Ah, ele falou boa noite a todos e manda um beijo para essa psicóloga de azul. Tudo lindo. É um homem apaixonado. Então, gente, a Tereza Cristina, ela já deu uma polemizada aqui. Faço tratamento psicológico há mais de 1 ano. Não me adaptei com TCC. Troquei de profissional e método, mas mesmo assim, não sei se pela diferença de idade, me sinto mais Apoio do que apoiada. Vamos entrar nessas questões das linhas? Que abordagem. O que vocês acham? Existe linha certa? Existe linha de abordagem certa? O que vocês acham disso? Não, também não acho que tem a linha. Essa linha é a que resolve tudo. Pra todo mundo, né? Eu acho que existe certa pra cada um, né? Exatamente. Qual se adequa subjetivo, mais, né? né, a cada um? Qual cada um se sente melhor? Embora algumas pessoas talvez estejam em processo terapêutico, mas não saibam, né, definir, sei lá, meu terapeuta é psicanalista, o meu terapeuta... Algumas pessoas talvez não tenham esse conhecimento, mas a maneira como elas se sentem é o que importa, né? Se elas se sentem à vontade, se elas gostam, se elas não gostam. Mas você acha que é importante o paciente usar a linha como critério de escolha do seu psicólogo? Muito menos. Não, a gente sabe que no processo terapêutico não é só isso que importa, né? Não, acho Mas quem está lá em casa às vezes não sabe não disso. sabe disso, né? Porque é isso que a gente estava conversando naquela hora. Todo mundo sabe que existe psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? Então, assim, de repente o título psicanalista tem um tesãozinho maior aí. Aí já querem procurar o psicanalista. Eu quero ter o meu analista. Eu quero ter o meu analista. Quer deitar no divã, né? Quero deitar no divã. Ou então, sei lá, TCC, porque o TCC é uma coisa mais focal e é uma terapia mais rápida. E não é, né? É a mesma coisa. Deixa eu te interromper rapidamente aqui, porque algumas pessoas podem não entender em casa. TCC. Mas a psicologia, porque tem muitas pessoas que são absolutamente leigas em relação ao assunto, e dentro da psicologia nós temos diversas formas de olhar para o sujeito, para o ser humano. E cada uma dessas, dentro da nossa profissão, é chamado de linha teórica ou linha de abordagem teórica. Então, a psicanálise ela vai trabalhar através do inconsciente, a teoria cognitivo-comportamental através do comportamento e a cognição. Então, cada uma tem uma forma de olhar diferente. Então, é sobre isso que a gente está discutindo e pode dar continuidade. Não, e acho que a pergunta ela se coloca na direção de fazer quem está assistindo, principalmente quem não é psicólogo, entender que muitas vezes esse critério de linha ele é muito vazio. Porque você é leigo, você não sabe como se trata aquela linha e, acima de tudo, você não sabe quem vai te tratar.
E esse é o ponto principal que a gente, pelo menos... E ninguém é tão rígido. É verdade. Assim, aquele Freud do divã, aquele psicanalista que ficava, assim, o paciente de costas pro analista, essa imagem, existem sim, pessoas analistas que ainda fazem isso, mas a gente foi se adaptando, né? 55 anos já se passaram, então assim, pelo menos no Brasil, 55 anos no Brasil, porque a psicanálise tem mais de 100 anos, mas assim, todo mundo vai se adaptando e ninguém é tão rígido na sua teoria, né? Porque existem pessoas e pessoas, existem momentos, então... Toda teoria tem a sua base, que precisa ser respeitada, mas o respeito também tem que ser com o sujeito que nos procura. Porque também não adianta a gente querer só usar tudo que a gente entende da teoria e o paciente ele não vai responder tudo aquilo. Ele não tem como responder tudo aquilo, sabe? Porque cada caso é um caso, cada um vai ter a sua maneira de ser, a sua maneira de ver. Eu já tive paciente que viu o divã e falou assim, eu nunca vou deitar nisso aqui. Eu nunca vou, eu gosto de olho no olho, eu gosto de olhar, então vamos embora, então senta e vamos, né? Vamos trabalhar. E a psicologia não é uma ciência exata, né? Então, assim, a base, a gente tem a base e a gente não faz experiências. Não é todo dia eu acho que resultado. a afinidade, a afinação entre o paciente, o cliente e o profissional é a condição para qualquer coisa, né? Independente da linha teórica, se não houver empatia, esse encontro, se não rolar, não flui, né? Eu achei ótima a pergunta que minha mãe fez, eu queria até começar já respondendo. A minha mãe perguntou quando vocês acham que um paciente pode ter alta de um tratamento. Mãe, eu acho que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui também, porque inclusive a forma de olhar para a alta de um paciente vai de cada linha teórica. Porque hoje eu tenho trabalhado em cima da base psicanalítica e questões não vão parar de aparecer. Então eu acho que o paciente vai ter alta quando ele achar que ele tem que ter alta. Não sou eu que vou dar alta para o paciente. Mas aí, hoje eu consigo responder isso através desse olhar. Eu não sei se vocês têm um olhar diferente. Eu já dei alta. E eu não sei, assim, de repente, pra mim fica merda. Olha, psicólogos erram, tá? A gente não é Deus, a gente não é super-herói, a gente pode cometer alguns equívocos. É porque quando a gente pensa, de repente, em ter alta, é porque a gente vê, de repente não é alta, é um tempo, né? Assim, É necessário. É necessário um certo tempo que depois, de repente, ele retorne. Para mim ou para outro analista, para outro terapeuta. De deixar assim, vai, né? Vai viver, experimentar, vai experienciar. vai experimentar o que aconteceu. Assim, às vezes acontece uma coisa muito legal de já saberem lidar com certas questões e saberem lidar com a vida, perceberem já os seus defeitos e saber lidar um pouco com isso, com seus sentimentos e vamos deixar viver. Sabe? Vai aí, quando aparecer outra coisa pra gente trabalhar, vai viver um pouquinho pra ver se deu certo e qualquer coisa, estamos aqui de volta. Eu tenho essa mesma visão da Pamela. Eu acho que quando o paciente quer ir embora, ele vai embora. Mesmo com muitas questões ainda a serem resolvidas. Quando ele quer ir embora, ele vai embora. Não adianta a gente... eu não vou dar alta. Não acho que é o momento de você ter alta. Não tem essa fala. Não tem essa fala. Eu acho que o paciente sabe a hora de ir e sabe a hora de retornar, se for o caso. Sabe? Lorena, algo a complementar? Eu compartilho muito desse pensamento. Porque, na minha visão, eu acho que até a alta é discutível com o nosso cliente. Com certeza. Né? Eu já tive uma situação de atender uma idosa deprimida após o falecimento de um marido. Ela ficou comigo um bom tempo e chegou um ponto em que ela não trazia mais questões, né? Ela ia muito por causa do vínculo, muito porque era o momento dela falar. Mas eu achei que era necessário pontuar que ela
se ela estava indo, já não era mais por aquela causa. Isso que acontece. Ela poderia continuar indo, mas ela precisava ter ciência de que não era mais porque ela estava deprimida. Sim. E isso eu achei importante pontuar. E ela decidiu não continuar. Mas é uma questão de sinalizar, mas não de decidir pelo outro. Sim, Né? não. Em momento nenhum isso acontece, né? Acho que Não deve acontecer. A gente não dá palpite na vida dos outros. A gente não tem que achar nada, né? Essa Isso. que é a verdade. A Luciana está fazendo aqui um comentário e uma pergunta. Com a correria de hoje, muitas pessoas buscam cura imediata. E nessa hora o cliente tende a sugerir a sua linha teórica, como o TCC. Mas todas são válidas e têm o seu tempo. O que vocês acham deste imediatismo, né? Dessa busca por uma solução instantânea quase? Como é que vocês veem isso? Isso é cultural, né? A gente está inserido nessa sociedade, né? Que as pessoas querem tudo para ontem. E aí elas recorrem ao TCC, como ao coaching também, que a gente falou antes. Elas não querem esperar. Tem um livro, inclusive, vou começar com as minhas sugestões. É um livro maravilhoso que fala sobre isso. O título dele é A Alma Precisa de Tempo. O título já responde muita coisa. É maravilhoso. Quem tiver interesse, eu acho que é da Verena. É Verena, sobrenome, eu não estou lembrada agora. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso deixar o nomezinho aí no comentário. É maravilhoso o livro e fala bastante disso, né? Bem, o mundo é imediatista, gente. Todo Sim. mundo quer pra ontem. Pra ontem. A ordem é pra ontem. Eu tô vindo, mas na semana seguinte eu já quero uma solução pra essa questão que tá me matando, me angustiando. E não é um processo. Dependendo do paciente, é um processo lento, muito lento. Quando você acha que o paciente está conseguindo, ele retorna. Quando você acha que o paciente vai, ele volta para a mesma questão. E como isso faz com que as pessoas percam o foco das coisas, né? Sim. Eles querem aquilo, não é possível. Aí troca. Uhum. Quer isso, troca. Enfim, hoje eu li uma frase, um pequeno texto que dizia assim: quando você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir. A gente assistiu um vídeo, né, semana passada, falando sobre ansiedade. Aí a pessoa fala assim, um amigo vira para outro amigo e fala assim, nossa, eu estou ansioso. Aí ela falou, claro que você está ansioso. Porque olha que todo mundo tem expectativa sobre você. Você tem que ter profissão, você tem que ter... Ela falou assim, eu deveria ter falado, mas calma, vai procurar ajuda. Ela, não, claro que você está ansioso. Você tem que estar ansioso. Eu acharia estranho se você não estivesse ansioso. Porque assim, o mundo te busca o tempo todo e o mundo quer que você seja profissional, quer que você tenha casamento, quer que você tenha filhos. Se você casar, se você tiver o primeiro filho, você tem que ter o segundo filho. Você tem que fazer cheio, né, de expectativas. Já Então, começa na família e depois isso vai se estendendo, né? De repente, esse imediatismo que todo mundo busca hoje é por causa disso. Porque assim, eu tenho que resolver meus problemas hoje. Porque amanhã eu tenho que me dar bem em outra coisa. Assim, hoje eu tenho que resolver meu problema amoroso. Porque amanhã eu tenho que resolver o problema do profissional. Porque depois eu tenho que resolver o problema de família. Eu tenho que resolver o perdão da minha avó. Então, no final das contas, eu acho que a gente articula essa questão com a anterior sobre o coaching. O coaching hoje existe exatamente pelo mundo que a gente vive, em que todo mundo está batendo meta. Foi uma coisa que, assim, primeiro né? foi criado no mundo das ideias. Assim, o coaching, ele surgiu do mundo das ideias. Se ele já surgiu, é porque alguém pensou sobre ele. Sim, e alguém demandou, né? Alguém demandou. Então, assim, alguém teve essa demanda de resolver minhas questões hoje. E viram que deu certo. E pronto, surgiu o coach. E assim, só para não parecer que a gente está aqui eu tô me contra o coach, contra a TCC, não é isso. Não. Todas elas têm sua função e têm seu valor. É porque a gente entende que tem questões que têm camadas diferentes. Sim. Né? Algumas a gente consegue resolver de uma forma mais objetiva, mais concreta, outras talvez demandem mais tempo, mais profundidade. E aí cada caso é um caso. Eu acho também que essa questão do imediatismo, ela entra muito naquele... Ninguém quer sentir dor, né? Uhum. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar angustiado. Quer sair logo, né? Você quer sair logo daquilo. Como se isso fosse possível, né? Como se isso fosse possível. Mas a gente não é educado,
pelo menos na minha visão, tá, gente? Opinião pessoal. Eu acho que a gente não é educado a aprender que sofrimento faz parte. Faz parte. Tô lembrando de tudo. É porque, assim, quando a gente é pequeno, na escola, você chega pra sua mãe e fala assim, fiquei com raiva da minha amiga porque minha amiga foi e me deu um chute. Minha filha, você não pode sentir raiva. Você aprende o tempo todo assim, você não pode ter raiva. Então não posso ter raiva, então eu vou guardar aquilo ali. Você não aprende a lidar com aquela raiva. Aí você vai ver a menina que deu em cima do namorado, e assim, do seu namorado era mais bonita, não sei o que, você sentiu inveja dela. Você não pode sentir inveja da amiguinha que ela é mais bonita que você. Aí você vai e guarda aquilo. Você não, de repente, você não aprendeu por que eu senti isso por ela, o que aconteceu, o que me traz, por que ela me traz com ela sendo mais bonita do que eu, ou eu sou feia. Mas somos escolhidos de sentir, né? A gente não pode. E a única coisa que a gente pode sentir? Só alegria, só felicidade. Todo mundo pode sentir felicidade, todo mundo tem que, deve. Tem que ser. Tem que ser Tem que feliz. ser até. É o Engole o objetivo, choro. né? Não pode nem estar feliz, tem que ser feliz. É o objetivo da vida, né? E eu acho que tem aí um paradoxo legal, né? Eu lembro de ouvir na infância, ninguém é melhor do que ninguém. Mas aí a gente tem que fazer vestibular. E tem que ser o primeiro. E tem que tirar boas notas na escola. Ser o primeiro. Há várias informações que no final das Você contas... precisa passar no processo seletivo de emprego. Sim, em tudo na vida. Disputa vaga, né? Disputa vaga. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem algumas pessoas assistindo, eu acho que é legal a gente cumprimentá-las. A Vanessa, que vai estar com a gente na semana que vem, numa próxima live. Oi, Vanessa. Boa noite. Vanessa Lourenço, Ana Caroline, Amanda Rios, Michele Aquino, Thaís Maia, minha esposa, beijinho. Williane. A Vânia Viana, minha sogra. Tem mais gente. A Luciana Guzmão, a Williane que você falou. E tem uma pergunta aqui. A Sara Colombino também. A pergunta da Késia Amaral. É minha amiguinha. Ela está fazendo uma pergunta boa. Existe cura para a depressão sem ajuda de fármacos? São duas perguntas em uma. Existe cura para a depressão? E é possível tratar sem ajuda de fármacos? Depende. Acho que cada caso Eu acho que é muito particular, né? Eu acho que cada caso é um caso. Existem sim casos que a entrada da medicação eu acho que é benéfica, é necessária, mas em outros eu acho que nem tanto. Olha, eu acho que a depressão, responder essa pergunta, a gente só consegue com a ajuda também de um psiquiatra. Porque essa é uma psicopatologia que ela precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, a gente responder essa pergunta sozinhos, talvez a gente não consiga responder com tanta veracidade, porque a gente precisa do acompanhamento psicológico, do acompanhamento psiquiátrico. Muitas das vezes, como já teve aqui uma live falando sobre isso, uma série de questões que envolvem a necessidade de exercícios físicos, enfim, são inúmeros profissionais que precisam acompanhar o caso para poder responder essa pergunta. E não é depressão, são depressões, né? Então tem vários níveis, tem várias condições, e aí pode ser que talvez, se for um caso leve, a psicoterapia ou psicanálise ajude muito e até a pessoa volte a ter uma vida mais saudável, autônoma, ou outros casos, quando são mais graves, que realmente precisa de um suporte maior. E o tempo também dessa medicação, né? Eu conheço pessoas que tomam medicação, sei lá, 10, 15 anos, e estão ali ainda, tomando a medicação, e sequer passaram por um processo terapêutico, psicoterapêutico. Pessoas que tratam com a medicação, mas não tratam com psicólogo, por exemplo. Eles não fazem terapia. Porque também entra a questão de só fármaco também não funciona. Não, um tipo de psicopatologia que precisa de um tratamento multidisciplinar. Não tem jeito. A Pamela Santos está pedindo para comentar sobre os adolescentes que fazem terapia por motivos apresentados pelos pais. Ela quer saber o que a gente pensa sobre esses casos em que os pais levam os adolescentes à terapia. Primeiro, posso mandar um beijo? Deve. Amiga. Nossa, beijo, Pam. É psicóloga também, maravilhosa. Alguém quer começar? Alguém quer começar? Bom, Pamela, eu acho o seguinte, vamos lá, sobre adolescentes que fazem terapia por motivos apresentados pelos pais.
precisa de uma avaliação para saber se de fato existem questões nesse adolescente ou as questões são dos pais. Porque muitas das vezes a demanda vem como terceirização de uma responsabilidade. Então a gente precisa de uma avaliação para saber de que forma isso se dá. Porque muitas das vezes a questão não está no adolescente e aí você convoca os pais para um tratamento, para uma terapia e eles correm. Não e aí querem. fica complicado. Eu acho que é necessária a presença dos pais, né? Eu acho que a gente precisa investigar, ver o que está acontecendo. É uma opinião, assim, minha. Né? Eu acho que, na maioria das vezes, a questão é da família. E aí o jovem, o adolescente, ele vem como sendo um hospedeiro de todas essas questões aí. E aí é preciso que trabalhe a família inteira, porque senão pode ser que não funcione. Sim, às vezes até é interessante que o pai e a mãe, eles trazem uma questão, aí quando você começa a fazer o tratamento com o adolescente, aparecem questões que não tem nada a ver com aquelas que foram indicadas pelo pai e pela mãe. O adolescente já vai vir com a sua própria questão. Né? Exatamente. Independentemente se foi indicado pelos pais, da adolescência, para a criança é mais complicado. Quando é criança, pronto, é tipo quase, vamos botar da pessoa, 90% questão basicamente dos pais. E eu acho que assim, fazendo um gancho com o que a Lorena falou, às vezes um dos filhos é o porta-voz do problema da família, né? Ele é o pilar que sustenta uma dinâmica ali não saudável. E é importante escutá-lo, né? Sim. Até porque mesmo que ele não tenha uma questão ali colocada, só da família ter posto ele nesse lugar, ele passou a ter uma questão. Exatamente. Ele já tem questão ali, ele vai vir falando alguma coisa. Então, uma coisa muito comum de acontecer é a família procurar por terapia, quem trabalha com esse tema, o meu filho está tendo problemas com drogas. Eu ia falar E aí isso. você vai fazer uma avaliação, o garoto fumou uma maconha 1 ou 2 vezes e já atribui esse problema ao adolescente. Quando a gente vai ver, as questões são completamente outras, experimentou 1 ou 2 vezes e o problema não está ali. Então, responder essa pergunta entra na questão novamente. Precisa entender o caso. Assim, às vezes os problemas estão nos pais, às vezes está no adolescente. Às vezes não. Então, caso a caso. e mesmo no usuário adicto, ainda tem uma questão subjacente, né? Sim. Então, porque... Não, mas eu não estou entrando nem na questão de um adicto. Não, mas eu tô. A minha questão é sinalizar para as pessoas que, mesmo que tenha um usuário de droga, o problema não é a droga. Ou não é só a droga. Tem algo que levou ele a isso. Porque senão vira queixa de maioria de famílias que o problema foi a droga. A droga entrou na nossa vida e acabou a nossa família. Será que tinha uma família antes? Uma coisa que eu aprendi muito O que tinha antes? hoje, O que tinha antes? hoje eu não atendo paciente que chega para mim com problemas relacionados ao uso indevido de drogas sem convocar a família inteira. Porque senão eu não consigo entender essa dinâmica, como se dá. Se chegou para mim, preciso colher informações, vem a família toda. Porque aí eu coloco o paciente numa situação que as questões aparecem. Eu estava pensando aqui, eu falei antes sobre essa questão da família, e aí eu ia dar esse exemplo do dependente a drogas, né? Que geralmente ele é o hospedeiro do sintoma da família. E aí... E não consegue dar conta, né? Não E consegue dar conta. E busquem alguma coisa, drogas. E talvez até depois mesmo de ter buscado a droga, ele tá naquele lugar, né? Ele tá ali. Ele é a ovelha negra da família, né? Porque ele é usuário de drogas, mas quando você vai parar para investigar a dinâmica familiar, a estrutura, E o que teria se não tivesse aquela droga ali? Porque é horrível? Mas pode ser que seria pior sem. E tanto em relacionamento, mas... Tem até uma coisa horrível, assim, porque às vezes, quando colocam esse bode expiatório, o hospedeiro e tal, salva casamentos, né? Então, assim, isso que eu ia falar. pessoas, Às vezes salva é isso que sustenta casamento. o casamento, é isso que sustenta
aquela dinâmica ali. E é assim que as coisas... E segue o baile, né? Segue o baile. Segue o baile, é ótimo. Rômulo Rodrigues, você tá lendo aí? Gostaria de saber se vocês acham que a síndrome do pânico é uma doença que está crescendo cada dia mais e como curar. Nossa, como curar? Peraí que eu vou pegar aqui. 3 dicas de como curar a depressão e a síndrome do pânico. Vai lá. Lorena, pronto. A síndrome do pânico tá crescendo, sim. Acho que sempre teve, né? Só que agora tá mais em evidência. Tá nomeada. Porque eu acho que entra muito... Foi justamente o que a gente falou um pouco antes, né? Nessa questão do imediatismo. A gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que... A gente tem uma idade cronológica para seguir as coisas, a gente tem que... aos 30, a gente... Digo nós mulheres, né? As que querem engravidar, tem que engravidar até aos 30, porque depois já não pode mais. Você tem que casar até uma certa idade, você tem que se formar até uma certa idade. Então é muita demanda, é muita expectativa, são muitas coisas. E é a angústia, né? E é aquele vazio, e às vezes a gente não sabe, algumas pessoas não sabem o que querem, não sabem quem são, e aí isso vai gerando mais angústia ainda. E explode. Explode numa síndrome. É o medo do medo, né? Sim. É o medo do medo. É o medo de falhar, muito grande. Porque a síndrome do pânico está dentro do quadro de ansiedade. Sim, é o exagero maior do quadro de ansiedade, né? A gente falou disso naquela live com o Sidney, não sei se você lembra, que é o Sidney é psiquiatra. Ele estava falando sobre alguns exemplos disso, que quando a ansiedade chega no nível máximo, aí se torna um pânico que trava a pessoa de fazer determinadas coisas que ela normalmente consegue fazer sozinha. Ela não consegue mais sair de um quarto, não consegue mais dirigir. Tem medo de tudo. Medo de tudo. Vocês sabem de onde saiu esse nome? Síndrome do pânico? Não. Não. É do deus Pan, da mitologia. Ah, sim. Que era o diabo. Equivalente ao diabo, né? Foi daí que tiraram esse nome, Síndrome do Pânico. A etimologia da palavra pânico tem a ver com a deus Pan da mitologia grega ou romana, não sei. Grega. Em que era o diabo da floresta, algo assim, que assustava os transeuntes, né? Boa sacada, Lorena. Lorena trazendo mitologia preparada, gostei. Mas é interessante a gente pensar, né? Quem aí conhece alguém que não é ansioso? Porque tá ficando cada vez mais raro, né? E é super necessário. Eu acho que faz parte também. A questão é você saber lidar. Aí assim, como é que cura? Aprendendo a lidar com a sua ansiedade. Porque a ansiedade está ali. E está em todos. Todo mundo tem. Faz parte de você, faz parte do ser humano. Né? E geralmente tem um gatilho, a gota d'água, a última gota que cai e derrama esse conteúdo todo que transborda na síndrome do pânico, né? E é importante identificar tanto o acúmulo como qual foi esse gatilho, o que foi isso que transbordou a pessoa de tanto angústia, medo, ansiedade. Lidar com as suas próprias questões. Imagina lidar com isso, né? É muito difícil. Imagina lidar com tudo isso e ter que admitir que não consegue abrir a porta e ir lá pra fora, que não consegue sair do quarto. Você imagina as angústias e angústias. E é importante destacar que é de fato uma doença, não é escolha pessoal, hoje eu vou ter síndrome do pânico, não é isso. Por favor. Né? E aí também entra essa questão da medicação, né? Sim, que na maioria Em dos alguns casos casos é necessário. Na maioria deles. A Ana Carolina está fazendo aqui um comentário dizendo que ela trata a ansiedade há 2 anos como uma profissional de TCC. Quando eu entrei na terapia, eu achei que em um mês eu estaria bem, imediatismo. Às vezes eu acho demorado, porém a cada dia eu acordo para uma coisa nova. E com isso venho crescido bastante entre avanços e recuos. É que vou lutando contra o problema. Excelente depoimento, né? É o que a gente estava falando, sim. A gente não estava falando sobre o TCC. É porque as pessoas procuram a TCC como achando que vai se resolver em um mês. E não, é tão demorada ou mais do que qualquer outra linha teórica, abordagem que a gente utiliza. Eu recebi uma pergunta essa semana na minha página
no Facebook. É de uma pessoa que eu não conheço e veio perguntar pra mim como que funcionava a psicoterapia, porque ela já estava fazendo psicoterapia há aproximadamente um mês e ela ainda estava da mesma maneira como ela entrou. Estou um mês nisso, não melhorei nada. Não entendi. E aí, bom, né? É uma questão. Mas a gente escuta muito isso. Eu estou fazendo terapia e até agora não senti nada. Eu pergunto, quanto tempo? Ah, tem mais ou menos 3 semanas. Só foi 3 vezes a pessoa. Sabe? Eu falo assim, espera, vai acontecer. Nem sempre, é maravilhoso quando acontece. Né? Rápido, assim, maravilhoso. Tanto para a gente como para o paciente, para o cliente. Mas às vezes demora. Eu lembro de uma situação engraçada com um paciente que ele chegou assim na primeira consulta e falou assim, quanto tempo vai demorar isso aqui? Eles sempre perguntam. E eu falei, não sei. E aí chegou na segunda consulta e falou, mas como é que eu vou saber que eu mudei? Eu falei, olha, vamos ter que descobrir. Aí passou mais ou menos um ano, ele chegou contando que ele conseguiu se posicionar. Ele foi numa loja comprar um produto e aí tinha diferença de preço na gôndola e o valor que passou no caixa. E ele conseguiu pela primeira vez fazer valer o direito dele de pagar o justo, que era o valor da gôndola, porque ele sabia o direito dele e ele fez um barraco daquele bem feito e pagou o valor que estava na gôndola. E ele chegou contando isso com muito orgulho. E eu falei, diferente isso, né? Ele, acho que eu mudei. Mas levou aí mais ou menos um ano. E esse foi o tempo dele, não é o tempo do trabalho, é o tempo dele. Sim. E ele só se deu conta depois que aconteceu. Porque a mudança, quando acontece, ela não é prevista. Ó, vou mudar semana que vem. Semana que vem vai estar diferente. Não é assim. Um barraco lá naquela loja. Mas é muito difícil para quem está fazendo mexer em questões e pensar que fui hoje, chorei pra caramba, fui pra casa, voltei na semana seguinte, chorei de novo. Aí teve uma paciente que falou pra mim assim, eu vou parar. Eu venho pra cá, eu choro, vou parar. Eu falei, vem cá, mas por que do choro? Vamos conversar sobre isso, né? Porque ela já estava meses comigo e ela sempre chorava na sessão quando falava de algumas questões. Questões que machucavam, questões que magoavam. E pra ela não estava adiantando fazer terapia, porque ela sempre chorava. E o choro é muito mal visto em geral, né? Exatamente. E aí eu falei, bom, então vamos parar tudo e vamos entrar na questão do choro. Vamos falar do choro. Botar palavra no lugar do choro. Vamos falar sobre isso. Vamos falar da diferença de psicologia e psiquiatria? Algumas pessoas ainda têm essas dúvidas hoje em dia. Alguém quer começar? Quer falar sobre isso? Eu acho que a psiquiatria primeiro, a formação é diferente, né? Sim. O psiquiatra precisa estudar medicina e depois faz a especialização em psiquiatria. E eu acho que ele lida com as questões orgânicas, né? Entra com a medicação, o foco dele é a medicação e eu acho que ele busca tratar o sintoma. Ele não... Talvez, alguns sim, outros não, eu não sei, mas não posso generalizar. Mas eles não buscam a causa, o que está por trás daquele sintoma, né? Vamos ver, vamos... E aí, o psicólogo é diferente. A gente não medica. A gente não medica. Que bom. Eu costumo dizer que psiquiatra trabalha com a contenção. Segura as pontas. Porque quando desequilibra tudo lá bioquimicamente, sim. você precisa de alguém que segure as pontas e vamos voltar mais ou menos ali para o eixo de funcionamento normal. Mas as causas vão continuar lá. E que não necessariamente todo psiquiatra em algum tratamento vai utilizar de medicações. De medicação, por isso que eu falei que não faz diferença. Porque eu já conheci profissionais que relataram, eu conheço um psiquiatra que... Psicólogos, né? Eu conheço um psiquiatra que primeiro analisa, ele dá um tempo e depois ele vê a necessidade. E aí... E assim como a gente fala da psicologia ter formas de trabalho diferentes, Sim, tem psiquiatras e psiquiatras, tem formas diferentes de trabalho na psiquiatria, né? E como a gente está falando de futuro da psicologia, vamos falar sobre o profissional de psicologia fazer terapia? Acho que é importante a gente levantar essa bola, porque, bom,
a gente até costuma falar isso em nossas palestras, né? Como sendo primordial para a gente, enquanto profissionais de psicologia, cuidar da nossa terapia individual. Porque o Bruno fala disso até muito bem, que... Vou precisar da sua ajuda da forma que você fala. Mas eu não sei do que você está falando. Porque você fala de um jeito de que... Como atender sem que passe por um atendimento, mas você fala de um jeito bem específico isso. E eu confesso que eu não lembro, mas agora tá vindo na minha cabeça que é muito difícil você atender se você nunca teve do outro lado do divã, da cadeira, da mesa, porque você não sabe qual é a sensação de estar expondo suas feridas, de estar ali se debulhando em lágrimas, exatamente isso que você fala. Sofrendo, arrancando sua pele e o outro te ouvindo. Se você nunca passou por isso, eu acho que o seu atendimento ele fica comprometido. E uma coisa que também eu penso, obviamente que os livros ensinam muito, mas a prática... Nossa, todo mundo aprende só na prática. Eu venho me deparando com algumas leituras, até em tratamentos de síndrome de dependência química, que eu tive que parar de ler. Por quê? Claramente eram de casos de pessoas que não tiveram experiências práticas para escrever aquilo que estava escrevendo. Lê aquilo ali para mim. Então, assim, vai mais ou menos nesse viés. Porque como que eu vou atender um cliente, um paciente, se eu não passei por isso? Se eu não tive a experiência prática em como lidar do lado de cá. É um desconhecido para mim. Então... Eu acho também que entra numa questão um pouco mais profunda também, de você ser humano, né? Você saber, olha, obviamente, talvez a gente não tenha necessidade de falar, eu já passei por isso, né? Mas de você estar ali, você saber que já aconteceu com você, que é uma coisa natural, e você não se colocar naquele lugar, né, no pedestal, eu sou o profissional e você é o paciente. Vocês dois que gostam de Jung, aquele famoso texto que ele fala do... Conheça todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas diante de uma alma humana seja apenas uma alma humana. Mas é lindo, né? Ele arrasa nesse... Eu sou suspeita pra falar, né? Toda feliz. Eu sou suspeita. Eu adoro. Gostei as duas, sorrisinho. Mas assim, quando na minha faculdade, na época de aluna, os professores eles falavam muito disso. E eu vou falar uma experiência minha, por exemplo, né? E quando eu fui para o 5º período que eu ia fazer estágio, e lá na instituição falou, olha, você foi selecionado, você precisa fazer terapia. Para atender aqui, você precisa fazer terapia. E eu falei, tá bom. Aí fui eu procurar terapia, porque eu precisava atendê-la. E foi muito interessante, né? Porque a causa inicial foi essa, e depois não era nada disso, eram questões minhas. E eu falei, caramba, olha... Foi como se me mostrasse o que acontece nesse universo. Caiu numa armadilha boa, André? Exatamente. E eu fiquei bem assustada, porque teve muitas amigas minhas que estavam no 9º período e nunca tinham ido fazer terapia. Eu não estou fazendo no momento, mas o que aconteceu, assim, até do fortalecimento de querer ser psicóloga, foi muito... ter feito, porque assim, você passa por aquela experiência, você vê o que acontece, né? Sim. Assim, o poder que aquilo ali tem, você fala, caraca, eu quero fazer isso também. É verdade. É muito maneiro. Eu lembro que nessa instituição um paciente falou assim pra mim, eu não sei o que acontece nesse lugar. Eu falei coisas pra você que eu nunca falei pra ninguém. Isso acontece direto. Aí eu falei, alguma coisa acontece. A Pamela falou, quero saber de vocês, o que motivou cada uma de vocês a estudar psicologia? Gente, eu tinha uma noção completamente errada do que era ser psicólogo, né? Assim, errado, do senso comum. Não é errado, né? Do senso comum. Pra mim, psicólogo ia ficar ali sentado só ouvindo os problemas dos outros e volta e meia dando os conselhos. Autoajuda, né? Era assim. Quando eu fui para a faculdade e vi a dimensão que era esse trabalho, eu fiquei muito, muito encantada.
Mas eu era aquela adolescente que escutava meus amigos, que estava sempre dando meu ombro. Então eu falava, pô, eu vou ser psicóloga. Na minha cabeça, a psicologia veio desde a adolescência. E eu falei, poxa, eu acho que dá pra ser psicóloga. Então eu fui por aí, só consegui fazer, né, depois dos filhos já grandes e tudo. Mas aquilo ainda ficava ardendo no meu coração. Um dia eu vou ser psicóloga, um dia eu vou ser psicóloga. E não desisti. Aqui estou eu. Eu resolvi, por ter passado também pelo processo. Com 15 anos eu comecei a fazer terapia. E aí, na verdade, eu fiz um teste vocacional na época e nem deu pra psicologia, mas eu cismei que eu queria fazer psicologia. Porque eu já tava ali, né? E aí eu fui pra faculdade, ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer ali, ainda não sabia muito bem o que tinha pra mim ali, que eu tava buscando ali. E fui me encantando, fui me apaixonando. Eu acho que não foi nem só a terapia, não. Assim, eu acho que tem esse esquema de todo mundo achar que a gente é uma amiga que escuta todo mundo e tal. Mas principalmente ser aquela pessoa que tem uma escuta sem julgamento. Eu queria ser aquela pessoa que as pessoas pudessem ir até mim e eu poder assim, orientá-las, ajudá-las de uma certa forma, sem julgamento, sem falar para elas o que elas têm que fazer, e falando para ela que ela estava errada e tentando explicar para ela uma forma mais leve, de repente, que ela possa levar aquelas questões. Assim, eu leiga na época, né? Assim, eu preciso ajudar as pessoas a entenderem que a vida não é isso tudo aí que todo mundo achando, não. De repente aprender a ser... Eu era muito mais positiva do que hoje. Hoje acho que a vida vai... Você entendeu que não é só flor. Mas eu era assim, a vida é linda, sabe? Vamos lá, paz e amor. Mas eu tinha essa... Eu queria ser o colo de alguém, eu queria ser eu queria mesmo ajudar, eu tinha uma visão maravilhosa. E, assim, e hoje a gente vê que quando a gente vê esse negócio, pô, eu falo pra você que nunca consegui falar com ninguém, e você fica, nossa, sou foda. Mas a pessoa chora pra caramba. Vou aproveitar isso que você está falando, porque eu acho que o nosso desafio enquanto profissional é se despir de preconceitos, que foi um dos textos que Rafael escreveu, e eu acho que isso é muito importante. Que amigos podem ter os seus, né? Pai e mãe têm os seus, familiares têm os seus. E eu queria aproveitar essa deixa desses preconceitos, moralismos, para entrar no campo da psicologia e das religiões. Boa. O que vocês acham dessa tendência de algumas religiões de criarem ou tentarem criar as suas psicologias dogmáticas, né? Sim. Psicologia cristã, psicologia... As psicologias que se encaixam, né? Eu descobri um grupo no Facebook que eu sou uma pessoa espiritualista. Então, assim, tem grupos no Facebook e tal que falam sobre espiritualismo. Aí tinha uma menina orientando a outra, procura o grupo Psicologia Espírita. Eu falei, meu Deus. O que é isso? Aí eu falei assim, e agora? O que eu faço? Eu clico lá? Eu vou lá ou não vou? Sabe? Porque eu tinha as questões da psicologia cristã, né? E aí me prendeu, eu falei assim, nossa, acontece isso em outras esferas também. Eu tava achando que era só na psicologia cristã. Não. E eu não sabia, realmente, foi semana passada, eu acho, ou essa semana que eu vi, psicologia espírita. E uma coisa que eu vi num grupo de psicologia e espiritualismo, não era esse específico. Muitas pessoas sofrendo, e tipo assim, eu vou me matar agora, isso aqui. Aí eu fiquei meio apavorada, eu lendo os relatos e eu não podendo fazer nada. Minha vontade era virar pra eles assim, gente, me liga, sabe? Meu telefone tá aqui. Porque eu comentei isso com a Renata, com ela, a Renata. E aí eu fui procurar um moderador da moderação do grupo, porque eu vi nas regras que é proibido você postar alguma coisa. Aí eu vi que ele era psicólogo, então, mas só que assim, as pessoas estão sofrendo muito e claro que a gente busca uma relação com o divino, a gente tem algumas pessoas sim, outras pessoas não. Mas
as pessoas estão se matando. E não é no grupo no Facebook que vou falar, pelo amor de Deus, vou me matar agora. Reza, ora por Jesus, Jesus vai te salvar, Deus não sei o que. Isso foi me dando um pavor, foi me dando um medo. E eu querendo conversar com essas pessoas, tem gente, procura um psicólogo, procura ajuda. Ou procura um psiquiatra, né? Até caso assim, de internação, porque as pessoas estavam realmente falando. E assim, teve um relato, que depois eu vi, a menina se matou. A menina se matou porque a arquiteta não fez a loja dela de uma forma que ela queria. Eu vi Você isso. viu isso? Nossa, gente. Assim, claro que não foi por causa disso. Não. Né? Mas a menina botou... Esse foi o estopim. Ela botou o telefone da arquiteta, botou o endereço do escritório, botou tudo no post dela. E as pessoas embaixo, é falta de Deus, é falta de Jesus, é falta de Deus, de religião. E isso vai incomodando. E eu acho, sinceramente, muita displicência desse grupo, desses moderadores, não permitirem que a gente vá lá e ofereça ajuda. Porque aquilo ali não é ajuda, sabe? Tudo bem, coloca assim, grupo de ajuda. Vamos aqui se falar, eu tô passando mal, eu tô sofrendo, eu tô... E como psicólogo também, como moderador, sabe? Eu acho que ele tá negligenciando algumas coisas ali. Depois eu até vi um post lá, ele botando que tô atendendo ele dando orientação a ele pelo chat, não sei o quê. Não sei se tá dando mesmo, mas... permitir que as pessoas fiquem lá falando, não se mata porque você não sabe que lá depois do outro lado é pior, se você se matar, sabe? Isso não é argumento para falar para a pessoa não se matar. Eu, sendo espiritualista, eu tenho meus argumentos, mas assim, eu sou psicóloga. Sim. Não pode ser, a gente tem que separar, desculpa, gente. Sim, não, é isso. E assim, bom, o que me preocupa é que há uma falsa ideia de que, por exemplo, quem é espírita só quer procurar psicólogo espírita. Quem é cristão só quer procurar psicólogo cristão. Todas as vezes que alguém me procura e fala, eu gostaria de saber se você é psicóloga cristã, eu falo, olha, isso não tem nada a ver. O psicólogo, ele não pode interferir nessa questão. A religião é muito pessoal. Isso não vai contar em nada para ele. O verdadeiro profissional, ele vai fazer o trabalho dele, independentemente da religião do paciente. Só que muita gente fica, não, porque sabe como é que é, né? Porque o psicólogo cristão tem outros princípios. Não, ele está falando de religião. O psicólogo é psicólogo. A religião, ele trata de fé. Trata de outra coisa. Então, está muito preocupante. Eu considero algo bem preocupante. Eu tive uma experiência com isso no consultório. Uma pessoa me procurou e aí, acho que na segunda ou terceira sessão, me perguntou assim, na lata, você é espírita? E assim, a pessoa já trazia essa questão consigo, né? E você é espírita? Eu falei, olha, eu sou psicóloga. E aí, não, só perguntei por curiosidade e tal, aí... sempre querem saber. A conversa foi se desenrolando para outro lugar. Mas eu falei, aqui eu sou psicóloga. E eu acho que uma coisa não deve se atrelar à outra, né? São coisas opostas, caminham para lugares diferentes. E eu acho que é bem importante a gente deixar isso claro. Psicologia é ciência e caminha para um lugar completamente diferente de religião. E se um psicólogo permite que as crenças pessoais dele, seja cristão, espírita ou ateu, influencie no tratamento que ele faz, desculpa, para mim não é psicólogo. Não, eu já tive uma experiência na época, nós ainda estávamos no processo de preparação para esse formato no último ano, e estávamos todos ali no SPA conversando, e teve uma pessoa que falou que para ela ia ficar muito difícil, por causa das crenças delas, atender um homossexual. Eu fiquei chocada. Eu lá. Eu falei, como assim? Eu fiquei tão chocada, porque eu não acreditava que naquele período
período, já quase no 10º período, eu ia ouvir uma coisa de uma pessoa que estava quase se formando também. Como assim? Mas Como eu, assim? Eu acho que entra na questão que até o Bruno falou ainda agora, da gente ter que nos despir Exatamente. dos de todos nossos os mais altos Eu também tenho preconceitos. preconceito. Porque eu acho que É assim, lógico, preconceitos, todos nós vamos ter, nós somos humanos. Só que quando você está Mas diante é do seu não cabe, cliente, né? do seu paciente, você é psicólogo. Ali o que Você eu está ali penso, por ele. Pra acolher, não pra Então, seja o julgar. que for, né? E seja o que for. Eu acho que isso que falta, de repente, em alguns profissionais, sabe? Saber separar. Não é fácil. Não Por pensa isso que é fácil. por isso que existe Né? a terapia individual, Por isso né? que é importante ter. A né? gente precisa, até pra sentir mesmo, pra saber de que maneira que aquele cliente ou aquele paciente traz um impacto na nossa vida, ou de que maneira que a gente olha pra ele. Isso tudo aí tem que ser trabalhado, não pode ficar... Eu faço terapia desde 2008, com intervalos, por N motivo. Sim. Mas às vezes alguns pacientes, em algumas situações, eles perguntam, ou já surgiu mesmo de eu falar, sim, mas eu faço terapia também, Sim. qual o problema? E questionar isso, e alguns se chocam, como se, tipo, como assim você precisa de terapia? Sim, eu estava conversando com um amigo da família, e ele teve problemas, teve o câncer, e conseguiu pelo tratamento, ficou bem, e depois voltou o câncer. E eu sentando com ele, conversando com ele, eu falei assim, você está fazendo terapia? Você já fez terapia? Eu não preciso, ficou ofendidíssimo. Eu falei, aí eu senti, né, a resistência, eu não preciso. Aí eu falei, eu faço. Foi a única coisa para quebrar, eu falei, eu faço. Aí a pessoa, Eu falei, sim, sabe por quê? Porque tem coisas que são minhas e que eu preciso falar para alguém. E às vezes o meu marido não vai dar conta, às vezes o meu filho não vai dar conta de ouvir, as pessoas que estão próximas não vão dar conta. Eu falei, você provavelmente tem coisas que você nunca falou com a sua esposa. Aí ele abriu o olho desse tamanho assim. É verdade. Eu falei, e essa questão? Por que esse câncer voltou? Aí ele ficou parado olhando para mim. Então assim, as pessoas têm uma ideia, eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não sou maluco, né? Eu não sou louco, eu não preciso. E eu acho que entra numa questão também da fraqueza. Fazer terapia para muitas pessoas é um sinal de fraqueza, de que que você precisa. Você não deu conta você não deu sozinho. conta. Vai pedir ajuda. E isso é de uma, na minha opinião, de uma crueldade É verdade. incrível. Como que a gente precisa ser forte para mudar, né? E as pessoas não têm essa concepção. Pois é. Sim. Coragem. Precisa ter Coragem. Precisa Você ter coragem. procurar por uma terapia é um ato de coragem. Sim. Muito mais que de Porque fraqueza. mudar é muito difícil. E aí você, para conseguir bancar as mudanças decorrentes de uma terapia, você precisa ser forte. Sim. E também precisa se permitir ser frágil, porque nem tudo se resolve com força. É verdade. E eu acho também que entra nessa questão do nosso ego, né? O desejo de controlar, né? Que a gente tem. Tá tudo sob controle, né? Daqui A a gente acha que a gente dá conta de tudo, que a gente verdade. tem que controlar tudo e é isso. E Que a não gente é não verdade. precisa de ajuda. Algumas pessoas pensam assim. E aí, entrando para a questão mais do futuro da psicologia, eu queria saber como é que vocês veem a questão da nossa classe, do nosso posicionamento enquanto meio social, né? Que eu acho que essa live, para mim, tem um pouco dessa função de colocar nossa cara a tapa. Sim. Porque eu acho que muitas vezes a gente prefere escrever notas, sabe? Nota de repúdio, nota de sei lá o quê, mas a cara mesmo, falar da opinião, não vejo muito. Queria saber como é que vocês veem isso. Eu boto, de uma boa, né? Não vejo muito. Nós somos incríveis, né? Olha o Olha, Eu vou falar de um assunto particular nosso, mas eu vou polemizar. DR agora? Porque ficou numa troca. Esse lance de dar a cara a tapa e tudo mais. Quando no dia 27 de agosto, no domingo, eu acordei e fui escrever um texto com aquilo que
eu sentia com aquilo que eu achava o que era ser psicólogo, agradecer a cada um dos meus clientes e pacientes. Eu estava falando um pouco de mim, dando minha cara a tapa ali. Depois, a gente até combinou de cada um escrever umas 6 linhas para que a gente fizesse a mesma coisa nas redes da Motiva. Ele não quis nem incluir mais nada, porque ele falou, não, é isso. E aí depois eu falei para ele, eu questionei, eu falei, cara, nós temos inúmeros psicólogos em nossas redes. Eu acho que eu não vi nem 10 se colocando em algum tipo de mensagem própria para falar desse dia e de cada um enquanto profissão. Foram sempre mensagens copiada e colada. Eu acho que isso já é alguma coisa de dar a cara a tapa. Vocês falaram que eu lancei intriga aí, ó. Aí, ó. Eu fiz. Ele botou o dedo na frente e botou. Botou plaquinha? Eu botei plaquinha. Eu botei plaquinha também. Eu acho que cada um pode expressar de uma forma, mas acho que saindo desse ponto específico para o conjunto, eu acho que a gente tem uma dificuldade de se posicionar mais no singular, né? Eu acho que a gente às vezes se esconde um pouco numa coletividade que não tem força, que não aparece tanto. Eu acho isso um pouco confuso para mim. Tanto em relação ao Conselho Federal, Conselho Regional. Vocês se sentem representados? Não. Meninas, isso não foi letra para vocês não, porque vocês estão aqui. Vocês estão se expondo. Mas é porque eu de fato senti isso. Não, assim, mas a gente sabe, Pode a gente sabe, aqui, nós nos conhecemos e sabemos de cada um do seu próprio orgulho aqui e a sua luta de cada um, né? A luta de cada um para poder ser profissional. Então. Eu não acredito que isso tem, assim, essa não é a questão. Essa não é a principal questão do futuro da psicologia. A gente deve se colocar mais, sim. É uma construção minha que eu tô pensando e tá indo. Eu tô me construindo uma nova psicóloga até. A gente deve se posicionar mais, a gente deve se colocar mais. Aquela visão dos psicólogos que tiveram assim, não, a gente não pode se expor porque isso perde um pouco do... essa elite toda da psicologia que me incomoda porque é verdade, é uma coisa que as pessoas acham que ficar numa mesa falando complexo de ético, falando sobre id, ego, superego, uma coisa assim, é maneiro, sabe? É bonito para as outras pessoas falarem assim, e lá, são psicólogos, eles entendem da nossa mente. Como eu falei, gente, nós somos psicólogos, somos esotéricos, a gente não é adivinha, a gente não não bota a carta. A gente tem que se colocar mais, sim, a gente tem que se colocar nos espaços, principalmente. Sim. A gente tem que tem que falar da demanda que existe. Né? Assim, existe demanda em todos os espaços para a psicologia e as pessoas têm que sentir a nossa falta. Pra gente se colocar ali. Perfeito, as pessoas têm que sentir a nossa falta. Mas assim, já existe essa falta, só que alguém falou pra eles que a falta de quê? Eles já estão sentindo a falta agora. Assim, pois mas eu acho que essa é a questão, a gente ocupa esses espaços, tanto fisicamente de ir lá, mas verbalmente, com a palavra, com indicação de que, olha, isso, psicólogo também pode atuar, porque eu acho que fica um pouco difuso para quem não é psicólogo, até para quem é psicólogo. Fica uma coisa meio que, pode ser psicólogo, mas pode ser o pastor, pode ser o coaching, pode ser qualquer coisa. O que é nosso? O conselho, ele se coloca muito na parte política, como que eu falo da parte acadêmica, que está muito avançada já. Você vai para a academia, você vê falando sobre tudo. Tudo que você quiser saber sobre o quadro de florzinha, estão lá falando uma tese de doutorado sobre o quadro da florzinha. O que falta é no dia a dia. E assim, o conselho funciona muito na teoria. Que tá lá botando nota, escrevendo textão no Facebook, mas assim, no dia a dia. Eu acho que é um conjunto. A gente falou bastante sobre alguns preconceitos, né, das pessoas. Eu acho que isso também é resultado da nossa falta de posicionamento em alguns lugares, né, alguns espaços. E aí, justamente como você falou, o psicólogo também cuida disso, né?
E é importante que a gente esteja fazendo assim, esse movimento que a gente está fazendo aqui. E é importante que a gente continue e que outros psicólogos também possam fazer isso. Se juntarem, né? Sim. Pra cada um ficar no seu quadrado e No eu seu sou melhor que consultório, você, né? Se eu trancar vou. lá e ficar. Né? Eu acho que assim, essa questão de... Eu acho que é meio cultural o psicólogo ficar meio sozinho, sabe? E assim, desde a minha época de estudante, o ficar sozinho me incomodava. A Lorena me conhece, sabe que eu era de chamar todo mundo pro grupo, aquele que sobrou, não tinha ninguém pro grupo, não, vem pro nosso. Eu nem pedi a permissão, mas gente, ó, ela vai vir pro nosso grupo. Porque eu acredito nisso, na troca dos profissionais, na parceria. Poxa, eu acho que tantas outras profissões, elas são tão parceiras, por que nós psicólogos temos que ser desunidos? A gente precisa mudar essa cultura. Entende? Eu acho que é isso, acho que falta a gente fazer isso mais vezes, estar mais juntos, falarmos mesmo. Ó, eu tô me vencendo, porque pra mim é muito difícil, entendeu? Fazer isso, estar aqui de cara falando pra todo mundo, porque há sempre a preocupação do que o outro está pensando. Só que aí eu penso, tá, mas e aí? Eu vou ficar onde eu estou, vou ficar quieta, vou deixar de falar de repente por um assunto importante, precisa ser falado, eu vou ficar em silêncio lá no meu consultório quietinha, sozinha, sem trocar. Depois que eu conheci a Motiva, tipo, era tudo isso que eu pensava, sabe, de psicólogos, é isso, poxa, é plaquinha, né? Mas é verdade, porque eu pensava assim quando eu era estudante. Eu pensava, vamos juntar um monte de amigas, vamos abrir um consultório. Era sempre, a minha visão era essa. E depois eu vi que não era assim. É porque ninguém fazia, ou poucos faziam ou fazem, né? Fica uma coisa parecendo que, acho que essa minha ideia não é boa, né? Exato. Acho que isso não vai funcionar, acho que isso é feio, acho que não combina, não orna. Né? A nossa profissão, não, nós temos que... Exatamente. E isso me incomodava, muito. Juntar o tico e o tempo para entender. Pois é. Mas não é à toa que a gente tem esse nome, né? Assim, a ideia não é não sermos só nós, a ideia é que mais pessoas façam cada um do seu jeito, a sua maneira, com o seu estilo, com a sua linha, mas que a psicologia ocupe os espaços. Sim. Profissionalmente, tecnicamente, mas também de diálogo. Sim, porque às vezes são dúvidas que as pessoas têm e eles não sabem nem onde buscar ou com quem falar e assim, a gente botando a cara, eles vão, eu posso procurar ali, eu posso procurar ali, eu tenho uma referência, né? Tem alguém para se procurar. Sim. E eu acho que é isso, acho que eu tenho um ditado que diz assim, se tem que começar por alguém, comece por mim. E eu acho que é isso, acho que a gente está começando isso, sabe? Juntos, assim, um falando pro outro, um direcionando, isso é bom, isso não é bom, e isso é legal, na hora da live, aquela blusa não tá legal, eu acho legal, a luz não tá boa, a luz ficou assim, não tava favorecendo. A gente tá numa luta para melhorar as lives, tá, gente? A gente ainda vai chegar lá. Então, mas isso é importante, eu acho que isso, eu não sei, eu acho que isso agrega e eu sou super fã disso, de agregar. Me chamou, eu tô morrendo de medo, mas vambora. E é isso. Vai com medo. Vai com medo, vambora. Né, Lorena? Isso. Isso. Ela falou tudo que a gente vai falar. A gente talvez precise encerrar, né? Já passamos aí bastante do horário. Boa noite a todos que estão assistindo. Renato Fará, Eunice Beirão, que está dizendo que está precisando de um psicólogo. Procure, a opção não falta, tanto aqui quanto fora daqui. É verdade. A Paola Costa dizendo que a psicologia há muito tempo foi atrelada a pessoas problemáticas. Acho que isso por isso a resistência. Acho também que deveria ser mais acessível. E uma coisa que eu acho que tem a ver com essa live, com outras, né? A linguagem pode ser acessível. Não tem que ser popular ou no sentido de ser senso comum. Acho que tem coisas que a gente tem que ter cuidado para expressar melhor a mensagem. Mas pode ser acessível. Tem lugar para tudo. Tem lugar para falar difícil e lugar para falar acessível. Eu acho às vezes engraçado pessoas que fazem terapia, aí no começo, quando vai conversar comigo, aí fica falando,
Porque eu tô somatizando. Porque Silana somatiza, eu projetei não sei o que. Você fica assim. Ai, meu Deus, começou a terapia, né, amiga? É igual criança quando aprende uma palavra nova, né? Começou agora a terapia, né, amiga? Tá. A Neinha comentou sobre o padre Fábio de Mello, que assumiu publicamente sofrer de síndrome do pânico e que está fazendo tratamento psicológico e vive a religião. Sério? Tá, Eu vi sim. na entrevista dele, eu vi ele falando que só estava tomando medicação, que o próximo passo seria o tratamento psicológico, mas ele ainda não tinha começado. Então Eu deve acho ter que- começado porque ela é... Neinha Agora é ela repórter. começa a atualizar. É, no chat dele. porque Não, já tem ela umas semanas segue que eu ele no vi. Instagram. É que já tem umas semanas. então Ontem eu ela cheguei em já- casa e tive que ficar vendo lá o Instagram do padre Fábio de Mello e ela Ah, é postou. maneiro. Eu também mas é. gosto. A Laís Salles falou Jung na veia. Deve Aí, ser. também. Ana Caroline falou que depois de fazer terapia, ela decidiu fazer psicologia. Olha, Assim como sou ajudada, quero ajudar também. legal. Muito bom. Legal. Thalita Oliveira falou que 2 junguianas, hahaha, que raridade, gente. Pois é, só tinha eu na faculdade. Só eu sozinha. O Rômulo Rodrigues é amigo Meu. seu. Ele está comentando que ele já passou por uma fase horrível, de que tudo ele achava que ia infartar, que ia passar mal, uma angústia enorme, que ele chegou a parar em emergência algumas vezes por medo e que procurou cardiologista e tudo achando que estava com problema no coração. Na verdade, tudo era coisas que eu criava na minha cabeça. Graças a Deus. Hoje em dia, Graças a Deus. me sinto muito melhor e sei que não devo parar de fazer terapia. Ah, que legal. Amém. Dependendo do ponto de vista, é melhor que seja ansiedade do que de fato um problema cardíaco, né? Verdade. Enfim, gente, muito obrigado. Valeu bastante aí a participação de todos em casa. Agradecemos muito aí as meninas que toparam participar com a gente desse primeiro Motiva Diálogos. Sim. Acho que deu certo, acho que a gente pode repetir. Ficou legal. Na verdade foi um grande desafio pra gente, a gente teve essa ideia aí, mas fazia, não fazia, e, enfim, Agora eu tô gostando. a gente chamou aí as meninas, a Pamela, a Adriana e a Lorena, elas rapidamente se prontificaram em estar com a gente. Foi muito divertido, acredito eu, para vocês também. E mais uma vez a gente agradece e queria pedir para cada um compartilhar nas suas redes e também para que se inscrevam em nosso canal no YouTube, Motiva Consultoria para Psicólogos, e clique lá no sininho para que vocês recebam as notificações quando o vídeo estiver disponível no nosso canal. E cada uma delas participou de uma live individual no Motiva Convida, falando de temas diferentes. Então, assistam, porque tem muito conteúdo legal que elas trouxeram pra gente. E certamente vão voltar em alguma outra live Sempre. da Motiva. Tomara. A Lorena já tem até algumas ideias de tema, né, Lorena? Então a gente mais pra frente se... Tenho adorado. Bom demais. Gente, muito obrigado a todos, uma boa noite e semana que vem a gente está de volta. Até! Tchau, Tchau. gente.